Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vivendo para Influenciar. Estamos aqui para te motivar, emocionar e te inspirar através de histórias reais de pessoas que influenciaram e marcaram gerações através das suas vidas. Então, se você, assim como eu, gosta de uma boa história, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e embarque comigo na história de hoje. Perceber como propósito divino, ao que muitos consideram uma tragédia, é uma jornada um tanto quanto desafiadora. Mas a protagonista da nossa história de hoje não apenas vislumbrou como bênção que os outros viam como perda, como também transformou as adversidades em degraus para um caminho mais elevado em que o nome de Deus foi glorificado. Eu estou falando da poetisa e grande compositora Frances Jenny Crosby, mais conhecida como Fanny Crosby. Nascida aos 24 de março de 1820, no município de Putnam, em Nova York. A primeira adversidade na vida de Fanny lhe sobreveio quando ela tinha apenas 6 semanas de vida, quando seus pais, preocupados com uma inflamação nos olhos da menina, buscou ajuda. Porém, como o médico da família estava ausente, foram atendidos por outro profissional que receitou cataplasma de mostarda quente nos olhos da bebê, que ao invés de curá-la, provocou a perda total da visão por toda a sua vida, o que suscitou grande revolta entre familiares e amigos, de tal forma que o homem teve que fugir da cidade às pressas. Alguns meses depois, o pai de Fanny, John Crosby, contraiu pneumonia e, vencido pela doença, partiu antes mesmo da menina completar seu primeiro ano de vida. Diante da atual situação, Mercy, mãe de Fanny, precisou trabalhar e deixava a filha aos cuidados da avó Eunice, que, segundo a própria Fanny, era uma mulher piedosa e nutria uma vida de oração. A avó dedicava longas horas à leitura da Bíblia e orações junto com Fanny, que desde muito cedo tinha uma memória extraordinária e por isso decorou diversos trechos dos Salmos e do livro de Ruth, construindo assim uma base sólida de fé e conhecimento. Fanny não era privada de conviver e brincar com outras crianças, ao contrário, ela fazia tudo o que as outras crianças faziam e sem muita dificuldade. Escalava árvores, andava a cavalo, brincava de esconde-esconde e muitas outras brincadeiras. Porém, o que ela mais gostava de fazer, segundo relatos na sua autobiografia, era sentar-se e ouvir os sons da natureza, as risadas e os suspiros do vento, os soluços da tempestade, a chuva no telhado, a artilharia dos trovões. Tudo isso a impressionava e dava asas à sua imaginação. Ao atingir a idade de 5 anos, sua mãe, ajudada por amigos e familiares que realizaram uma coleta para cobrir as despesas, levou a menina até Nova York para se consultar com um dos melhores especialistas, na tentativa de recuperar a visão através de uma cirurgia. Contudo, o sacrifício foi em vão, já que o doutor, após examinar os olhos da menina, disse não haver esperança e que o caso era irreversível. No entanto, Fanny era determinada e não deixava se abater. Mantinha um espírito alegre, mesmo com todas as dificuldades. Prova disso é o seu primeiro poema, composto quando tinha apenas 8 anos de idade, que diz: Oh, que menina feliz eu sou, embora não consiga ver. Decidi neste mundo sempre contente viver. Quantas bênçãos desfruto que outros não podem ter. Chorar e suspirar porque sou cega, não posso nem quero fazer. Em 1829, Mercy conseguiu um emprego em Connecticut e mudou-se para lá juntamente com Fanny, que não demorou a conquistar o coração da senhora daquela casa, que era uma amante e grande conhecedora das escrituras sagradas, e fez com que Fanny aumentasse o seu conhecimento, de forma que aos 10 anos já recitava sem cometer erros os primeiros 4 livros do Antigo e do Novo Testamento, além de muitas poesias da época. A única coisa que conseguia abater a menina, principalmente nos primeiros anos, era a falta da escola. Ela tinha uma fome enorme por conhecimento e sonhava frequentar a escola. Até frequentou por algum tempo, mas não aprendeu muita coisa.
devido à falta de material apropriado e de pessoas treinadas. Esse se tornou seu principal pedido em suas orações, ano após ano, para que Deus preparasse um local apropriado em que ela pudesse aprender. Em 1835, aos 15 anos, Fanny teve a resposta de suas orações quando ingressou, enfim, na instituição para cegos de Nova York, onde desenvolveu inúmeros poemas e armazenava tudo na sua memória. Somente quando ela tinha certeza que estavam prontos, pedia a alguém da sua confiança para colocá-los no papel. Como a instituição era nova e única em Nova York, estava sempre recebendo a visita de políticos e pessoas influentes da época, e Fanny era escolhida para recitar um poema de boas-vindas composto por ela. Dessa forma, tornou-se conhecida por vários presidentes, poetas e pessoas influentes. Em 1842, após a sua formação, Fanny fora convidada para ser professora na instituição. Um ano após, ela se tornou a primeira mulher a falar ao Senado no Congresso. Usando poemas compostos por ela mesma, defendeu a causa das pessoas com deficiência visual como pessoas que podem e devem desempenhar um papel produtivo na sociedade. Com a chegada da cólera asiática entre os anos 1848 e 1849, que matou milhões de pessoas, Fanny decidiu permanecer na instituição em que atuava como professora a fim de ajudar a cuidar dos alunos doentes, colocando a própria vida em risco. Passada a pandemia, houve um grande reavivamento espiritual, e apesar de Fanny conhecer as Escrituras e ter sido criada nos caminhos do Senhor, nunca tinha experimentado o que ela viveu no dia 20 de novembro de 1850, quando ela conta que sentiu a paz de Cristo inundar seu coração como nunca antes, enquanto orava e entregava sua vida totalmente aos cuidados de Jesus. A partir desse dia, Fanny teve uma nova visão do que é caminhar com Cristo. Em 1855, a instituição contratou como professor o ex-aluno Alexander Van Alstyne, renomado professor de música, que 3 anos depois se tornou seu esposo e companheiro por 44 anos. Em 1859, Fanny deu à luz a primeira e única filha do casal, que morreu logo após o nascimento, enquanto dormia. Alguns dizem que Fanny nunca conseguiu superar completamente e evitava falar sobre o assunto. Aos 44 anos, Fanny compôs o seu primeiro hino e desde então não parou mais até a sua morte. Entre as muitas composições da Fanny, pelo menos 14 faz parte do cantor cristão muito utilizado nas igrejas, e alguns deles são Exultação, A Deus damos glória, Conta-me a história de Cristo, Quero estar ao pé da cruz, Que segurança sou de Jesus, entre outros. Muitas sob seu próprio nome, porém devido à abundante quantia, ela precisou utilizar-se de pseudônimos, chegando a usar aproximadamente 250 pseudônimos. Muitas de suas canções foram muito utilizadas em evangelismos e em cruzadas como as que o grande evangelista Moody realizava, em que foi um dos grandes responsáveis pela popularização de suas canções, bem como o músico e regente Ira Sankey. Embora tocasse instrumentos como piano e harpa, Fanny preferia que outros colocassem melodias nos seus hinos. Alexander, seu esposo, foi um dos que compôs várias músicas para seus hinos. Ela compunha diariamente, chegando a compor até 7 hinos por dia. Mesmo diante de tanto sucesso, Fanny viveu uma vida simples e nunca fez questão de uma remuneração adequada. Apesar de dizerem que ela deveria cobrar mais e que ela era explorada, ela não concordava e dizia que seus hinos eram seu trabalho para Deus, uma missão dada por Ele, e sua recompensa era o efeito que eles provocavam na vida daqueles que os ouviam. E pouco que ela ganhava, fazia questão de dividir com instituições de caridade. Na manhã do dia 12 de fevereiro de 1915, aos 94 anos, Fanny partiu para enfim ver o rosto de seu meigo Salvador. Inicialmente, em seu túmulo, existia uma lápide com a frase:
ela fez o que pôde, sendo substituída anos mais tarde por uma maior, que contém a primeira estrofe do famoso hino "Que segurança sou de Jesus". Apesar de suas limitações, Fanny decidiu viver a sua vida para que o nome de Jesus fosse glorificado. E ao invés de reclamar e lamentar, ela era grata, pois dizia que a sua cegueira a impedia de se distrair com as coisas desta terra e concentrar-se mais a respeito das coisas espirituais. Fanny influenciou e continua a influenciar pessoas ao redor do mundo, através de sua fé inabalável e de suas canções que tocam corações e levam-nos a uma comunhão mais profunda com Cristo, mesmo mais de 100 anos após a sua morte.